Queridos irmãos, vamos à leitura da palavra, Atos, capítulo de número 18. Vamos ler os versículos 9, 10 e 11, por gentileza. Atos 18, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos, eu quero pregar aqui nesta manhã, subordinada ao tema, porque Deus encorajou o apóstolo São Paulo. Porque Deus encorajou o apóstolo São Paulo. Eu quero começar dizendo que neste texto de Atos 18, no momento que esse texto está retratando, é exatamente o momento da inauguração, o momento da fundação, o momento do nascimento da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, quando está na inauguração da igreja de Corinto, conforme Atos 18, escrito por Lucas, nos narra, Paulo está um tanto desanimado, Paulo está um tanto desalentado, Paulo está um tanto desencorajado. E Paulo está desanimado não porque esta é a nossa opinião, mas porque o próprio apóstolo São Paulo, quando ele vai falar anos depois, ao escrever a carta primeira aos irmãos de Corinto, sobre o seu status, o seu estado, a sua condição, quando ele fundou e esteve com os irmãos em Corinto, lá na carta aos Coríntios, Paulo vai descrever a sua condição. E a condição de Paulo está descrita em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. E Paulo vai dizer assim: Quando eu estive convosco, eu estive, e ele vai falar de 3 adjetivações: eu estive em fraqueza, eu estive em temor e eu estive em grande tremor. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Corinto, ele retrata num testemunho pessoal a sua condição quando ele fundou a igreja e quando ele estava no momento da inauguração da igreja de Corinto. E ele mesmo diz que ele estava em fraqueza, que ele estava em temor e que ele estava em grande tremor. Ou seja, Paulo estava extremamente desanimado, estava extremamente desalentado, estava extremamente desencorajado. E quando nós olhamos o texto de Atos 18, ao fazermos uma dissecação desse texto, nós podemos ver as causas dos desânimos de Paulo. Por exemplo, se nós olharmos no versículo 1 de Atos 18, nós vamos ver que uma das origens do desânimo de Paulo é o fato dele ter fracassado em Atenas. Então aqui está uma causa do desânimo de Paulo: ele fracassou em Atenas. Os irmãos aqui são líderes, obreiros, são biblicistas, indivíduos que conhecem as narrativas bíblicas do começo ao fim e sabem muito bem que em Atos 17, Paulo esteve em Atenas. E Atenas, no primeiro século, no tempo do Novo Testamento, era conhecida como a capital intelectual do mundo. Atenas era comparada a Coimbra, Atenas era comparada a Fez, no Marrocos, Atenas era comparada a Oxford, a Cambridge, a Yale.
Atenas era comparada à USP, Atenas era comparada a São Carlos. Atenas era um berço de intelectualidade, onde os grandes filósofos se reuniam. Inclusive, em Atos 17, diz que Paulo ali em Atenas enfrentou os filósofos de duas grandes escolas, da filosofia helênica, a escola estoicista e a escola dos epicureus. Então Paulo, ele vai ali trazer o seu melhor sermão, a sua melhor homilia, a sua melhor palavra, a sua melhor pregação. Paulo vai usar ali todo o seu cabedal intelectual, ele vai usar ali todo o seu arrojo de erudição. Paulo vai usar ali a sua sabedoria, aquilo que ele tinha aprendido em Tarso, na Cilícia, e aquilo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Paulo finalmente encontrou um palco para que ele pudesse expor toda a sua grandeza. E de fato, essa exposição de Paulo está descrita em Atos 17, e é mesmo um dos mais célebres, um dos mais notórios, um dos mais distintos sermões registrados nas Escrituras Sagradas. Mas quando chegou no final de todo aquele arroubo de intelectualidade, de toda aquela exposição de erudição, de todo aquele trabalho intelectual que Paulo fez, quando foi no final, ele lançou a rede. E aí, para a sua tristeza, o resultado não foi tão satisfatório, porque quem se converteu com as palavras de sabedoria, de erudição, as palavras rebuscadas de Paulo, quem foi que se converteu? Apenas o zelador do Areópago, chamado de Aeropagita, apenas o zelador e mais uma senhora. Paulo não pôde escrever uma carta para a igreja de Atenas, Paulo não formou igreja em Atenas, Paulo não estruturou ministério em Atenas, Paulo não edificou igreja em Atenas, Paulo não tinha uma igreja para a qual ele pudesse voltar em Atenas, e por causa disso ele ficou extremamente frustrado, extremamente desalentado, extremamente desencantado. E aí, uma vez derrotado no aspecto de não ter obtido o êxito, não ter obtido o resultado que esperava, uma vez que Paulo não logrou o sucesso almejado, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E quando ele chega em Corinto é Atos 18, e ele está então desanimado, ele está desencorajado por causa do seu fracasso lá em Atenas. Em segundo lugar, Paulo está desencorajado, desalentado por causa da diáspora. Ele está por causa da diáspora que os judeus sofreram em Roma. Os irmãos aqui são bons historiadores e sabem que no ano 49 e 50 depois de Cristo surgiu um imperador em Roma chamado Cláudio. E o Cláudio, ele assinou um decreto. E nesse decreto, o que Cláudio fez? Ele expulsou todos os judeus de Roma. Ele disse que não era para ter judeu em Roma. E ele agiu assim, não porque os judeus lhe provocaram alguma coisa, mas ele fez isso por um antissemitismo voluntário, antissemitismo espontâneo, ou seja, ele decidiu odiar os judeus pura e simplesmente pelos judeus serem judeus. E aí Paulo, ele fica sabendo que um judeu é persona non grata lá em Roma, e Paulo com isso fica entristecido. Eu não sei se você já sofreu preconceito, mas o preconceito é uma das coisas mais viscerais que uma pessoa pode fazer contra outra. E uma das piores dores que alguém pode sofrer é o preconceito. O preconceito por questões étnicas, o preconceito por questões raciais, o preconceito por questões de compleição física, o preconceito de gênero, o preconceito por classe social.
Eu tenho um amigão lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e esse meu amigo, ele disse que na Copa de 1998, ele foi até a França assistir a Copa e ver os Jogos do Brasil. E esse indivíduo é um indivíduo muito rico lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele disse que quando foi lá para a França, estava um dos dias andando numa das principais avenidas da França, chamada de Champs-Élysées, e ele estava lá e disse que tem um shopping na Champs-Élysées, muito importante, que é um shopping que os turistas vão para comprar as coisas. E ele foi com um grupo de mais ou menos 25 brasileiros, todos da região nordeste do Brasil, e todos muito bem economicamente, tanto é que estavam na França só para assistir os Jogos do Brasil. E eles estavam lá, quando eles entraram no shopping, eles foram numa loja de joias. E quando ele estava entrando na loja de joias, alguém gritou assim: brasileiro! E quando gritaram brasileiro, os seguranças da loja vieram e cercaram o grupo, achando que havia uma ameaça por eles serem brasileiros e estarem lá. Ele disse para mim que ele ficou tão chateado e angustiado e revoltado, porque ele falou: Henrique, eu tenho dinheiro para comprar aquela loja toda, aquele shopping todo eu posso comprar, mas como a pessoa me trata desse jeito, pura e simplesmente por eu ser brasileiro? Como que faz isso? Interessante que eu desenvolvi uma resistência aos franceses por causa disso, mas é claro, né? Porque eu falei assim: poxa vida, viu? Que coisa, tratar os brasileiros com preconceito desse jeito, desnecessário. Mas isso não é uma realidade em toda a França, não, pelo amor de Deus, e muito menos em relação à Europa. Eu tive lá pregando a palavra de Deus e eles acolhem muito bem os brasileiros. A questão é que foi ali uma questão pontual, uma loja específica, uma situação pontual. Seja como for, quando você vê que o seu povo não cabe no lugar, você também se sente não adequado àquele lugar. Quando você vê que o seu povo sofre preconceito, você também entende que aquele preconceito se estende até você. Então Paulo está aqui desanimado, desencorajado, desencantado por causa da diáspora dos judeus, inclusive Priscila e Áquila, que eram judeus que estavam colonizados numa colônia judaica em Roma. Neste édito, neste decreto, nesta ordenança de Cláudio, eles foram expulsos dali de Roma. Em terceiro lugar, Paulo está desencorajado por causa da sua própria expulsão da sinagoga. Isso está no versículo 6. No versículo 6, diz que Paulo chegou na sinagoga judaica em Corinto e ele anunciou Cristo como Messias. E quando ele terminou, ao invés de haver uma conversão ao Messias, de haver uma aceitação a Cristo, o que aconteceu foi que Paulo foi expulso da sinagoga. Ele foi disciplinado e ele foi cortado, excomungado, ele foi excluído da sinagoga. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de disciplina, mas a disciplina nos constrange. E às vezes, dependendo do nível da disciplina, nós somos humilhados. Por exemplo, é claro que a igreja tem que aplicar a disciplina de forma escalonada, né? De forma proporcional. Primeiro uma disciplina verbal, depois uma disciplina mais séria, no sentido até de retirar de alguns cargos, e por fim a igreja costuma aplicar a disciplina maior. Qual é a disciplina maior? É excluir da comunhão dos santos, que é uma coisa violentíssima. Extirpar da comunhão dos santos é uma coisa terrível. Eu, lá em Barueri, tive um pastor durante 12 anos, e esse pastor não está mais com a gente, mas ele, durante 12 anos, ele falava sobre as questões administrativas e de disciplina, sempre no culto de ensino, às sextas-feiras, ou na reunião de obreiros. E ele dizia uma coisa interessante, ele ensinava isso de púlpito, que é uma coisa que eu aprendi, eu levo para a vida. Ele dizia: quando você receber alguém aqui na igreja e eu anunciar que um irmão está chegando, você dá o maior amém que você puder. Mas quando eu disser que nós estamos excluindo alguém, você dê um amém como se você estivesse sussurrando. É aquele amém lamentando, é aquele amém
pedindo misericórdia, não é amém, é amém, Senhor, tem misericórdia. E lá até hoje a gente faz assim, quando chega alguém, amém, e quando alguém está sendo cortado a gente diz amém, que é um amém baixo, é um amém de respeito, é um amém de pedido de misericórdia, é um amém que quase se confunde com balbúcias. A gente só mexe a boca e solta a menor frequência da nossa voz que pudermos, confirmando aquilo, mas também ao mesmo tempo pedindo muita misericórdia, porque é difícil quem sofre disciplina. Quem nunca sofreu não sabe o que é. Eu já sofri. Uma vez eu era adolescente, tinha mais ou menos uns 10 anos, um pré-adolescente, 10, 11 anos, e eu, lá na minha casa, nós somos em 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos, e aí nós não tínhamos, meu pai um padeiro, minha mãe uma dona de casa, e meu pai tomava a água que passarinho não bebe, e ele tinha as oscilações dele, tinha período que ele passava trabalhando, tinha período que ele não trabalhava, e aí naquele período que ele não trabalhava, a gente ia à bancarrota mesmo, uma pobreza terrível. E aí o meu pai, ele no final de ano dizia, olha, nós não temos como comprar brinquedo, vocês têm que se inscrever na prefeitura. A gente morava em Jandira, e a prefeitura vai ceder alguns brinquedos, e vocês vão para a fila lá no dia que marcaram. E aí a gente ia lá antes, pegava as fichinhas, quando era no dia de receber o brinquedo, tinha que ir no ginásio de esporte, tinha que ir na prefeitura, no paço municipal, aonde tivesse, íamos meus irmãos, e eu e outras irmãs também. E nós, homens, recebíamos umas bolas de leite assim, que você dava um chute na bola, a bola estourava, né? Então eram muitos irmãos, nós pegávamos aquelas bolas de leite, chutávamos, elas estouravam. Mas as minhas irmãs pegavam umas bonecas, assim ó, grandes assim, amarelas, né? E aquelas bonecas tinham uma cabeçona assim, que era própria para jogar futebol, aquela cabeça. Então, o que a gente fez? Eu e meus irmãos, junto com alguns pré-adolescentes da igreja, e interessante como as coisas são, né? Essa rua aqui, ela é um declive, não é isso? Ela é um aclive para quem está subindo e um declive para quem está descendo, é um declive aí. E aí, mas a rua da nossa igreja lá não era um declive, era uma rua reta como o campo do Maracanã. E aquela rua mais reta do bairro era exatamente a rua da frente da igreja. E aí um dia, domingo à tarde, a gente pegou a bola para fazer o rachão de domingo à tarde, e quando a gente chegou lá, dividiu os times, ficaram ali alguns garotos, outros garotos, e vamos pro rachão. E qual era a bola? Aquela cabeça de boneca. E a gente está lá disputando e dando chute, pontapé, com 2 pedras de um lado e 2 chinelos do outro, e vai naquela briga. Bom, daqui a pouco chegou quase que a hora do culto, era 5h30 mais ou menos. O pastor entrou com alguns obreiros, e ele entrou e viu algumas pessoas, e viu uns meninos da igreja. Eu era um deles. Eu até tentei me esconder atrás de um carro, mas não foi possível. E aí o pastor viu, chamou todo mundo, e lá fomos nós com a cabeça da boneca para dentro da igreja, e nós fomos disciplinados. Eu fui tirado do grupo que era dos jovens, cantava jovens e adolescentes juntos. Eu não pude tomar ceia, e eu fiquei amargando ali a disciplina. Você entra na igreja, todo o tempo que você está disciplinado, de cabeça baixa, e sai de cabeça baixa. É muito ruim ser excluído. Mesmo criança, jovem, adolescente, senhor, senhora, quanto mais velho e quanto maior for o alcance do nome do sujeito, mais envergonhado e mais humilhado ele fica. Mas você sabe qual foi a minha pior dor naquele dia? Foi ficar 3 meses sem tomar ceia, óbvio, mas além disso, ou para além disso, ou naquele tempo eu senti mais, foi exatamente o fato do pastor pegar uma faquinha de pão que usavam para cortar pão, para fazer escola dominical, e rasgar a cabeça da boneca, porque aquela disciplina iria passar. Depois de 3 meses nós podíamos estar jogando de novo, e agora nós só podíamos esperar o final do ano seguinte, para no final do ano seguinte minhas irmãs pegarem as boneconas e a gente pegar as cabeças, porque a gente começava a jogar com as bolas de leite, e as bolas de leite eram levadas embora pelo vento. Ser disciplinado é muito ruim. A gente dá risada, porque como disse um grande intelectual do Brasil, que já morreu, chamado Ariano Suassuna, ele dizia o seguinte, que as coisas boas são ruins de contar, e as coisas ruins são boas de contar.
Então a gente, quando conta uma coisa muito difícil, a gente até dá risada, mas no fundo, quando você está amargando o processo, é muito difícil. Às vezes é necessário, mas é muito difícil. Não é porque é necessário que é fácil. É necessário, mas continua sendo extremamente complexo e difícil. Paulo está desanimado, em quarto lugar, por causa das ações judiciais que foram abertas contra ele. Em Atos 18:12, o texto fala que Paulo estava em todo o tempo sendo levado às barras dos tribunais, e ele era acusado injustamente. Paulo não tinha uma banca de advogados da OAB, ele não tinha um grupo de defensores públicos, Paulo não tinha os advogados da Ativo para defendê-lo, Paulo não tinha nenhum amigo. Inclusive, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, Paulo diz assim: eu fiquei só, ninguém assistiu-me em minha defesa. É claro que Paulo está falando em 2 Timóteo de uma última defesa que ele fez ante a Nero, que ninguém pôde defender, e ele foi condenado lá à morte por decapitação. Mas esse era o padrão. Quando os amigos viam que Paulo de fato ia ser levado às raias dos tribunais, os amigos se dispersavam e Paulo ficava sozinho. Eu vou dizer uma coisa: não tem nada que nos desanime mais do que uma ação judicial. Eu não sei se você já teve o dissabor de acordar numa segunda-feira de manhã com as palmas do oficial de justiça chamando você pelo seu nome, sobrenome e falando para você: assina aqui. E quando você vê, é alguém que entrou, que ingressou com um processo contra você. Eu também sei muito bem que quem tem processo contra os outros fica amargurado e fica angustiado. No direito a gente diz que enquanto dura o processo, dura a insônia. Enquanto dura o processo, dura a insônia. Não importa se você está de um lado ou está do outro, até que você leia e extingua-se e arquive-se, até que você leia, extingua-se e arquive-se, você fica na insônia, na angústia, e aquilo é muito ruim. Então Paulo está sempre sendo acionado, ele está sempre sendo processado, e estas múltiplas ações vão desanimando-o também. Além disso, Paulo está em quinto lugar, desencorajado aqui em Atos 18, por causa dos problemas internos da igreja de Corinto. Os irmãos são bons leitores da Bíblia e sabem muito bem que na carta de Paulo aos Coríntios, sobretudo a primeira carta, o apóstolo Paulo vai descrever a igreja de Corinto. E se por um lado a igreja de Corinto é uma igreja de muitos dons, se por um lado a igreja de Corinto é uma igreja que a fé dela é citada e é nomeada no mundo todo, se por um lado a igreja de Corinto tem em seu púlpito ninguém menos do que o apóstolo Paulo, ninguém menos no seu hall de obreiros do que Priscila e Áquila, do que Timóteo e Silvano, e mais, o grande pregador daquela época, Apolo, foi condutor também e apoiou naquela igreja durante alguns anos. Apesar dessa igreja ter um púlpito forte, ela tinha uma moral fraca, ela tinha uma conduta irregular. E aí Paulo vai mostrar ao longo da primeira carta diversos problemas que afetavam a igreja de Corinto. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de movimentos, de sectarizações, cheio de movimentos de departamentizações, cheio de movimentos de divisões. Existiam os de Paulo, os de Cefas, os de Apolo, de Jesus, o de Pedro, que é o Cefas. Existiam divisões. Quando a gente olha para o capítulo 5 de Atos, a gente fica assustado, porque havia um problema de imoralidade sexual naquela igreja, em que a madrasta tinha relações com o enteado, e eles viviam harmonicamente, sem se ofenderem com isso. Por quê? Porque na cultura helênica, toda a imoralidade sexual era suportável, mas agora eles são crentes, lavados, remidos no sangue de Jesus, tomam ceia, eles estão com a vida
na igreja, num aspecto religioso em dia, mas não conseguem se libertar de problemas morais. No capítulo de número 6, Paulo vai falar que os irmãos se processavam. Inclusive Paulo vai dizer: irmãos, vocês não podem se processar, vocês não podem mover processos contra o outro por causa de litigância de vocês. Por que não? Porque vocês vão julgar anjos, irmãos. Se vocês vão julgar anjos, como é que vocês não têm condições de julgar e de decidir a respeito dessas coisas terrenas? Vocês vão se assentar no trono com Jesus para julgar anjos. Vocês não podem submeter a outros os julgamentos e as necessidades de vocês. Paulo vai falar em 1 Coríntios 7 do problema do casamento. A igreja em Corinto, os irmãos sabem muito bem que tinha muitos conflitos a respeito do casamento. No capítulo de número 8, Paulo vai falar a respeito das coisas sacrificadas. Tinham irmãos que comiam as coisas que os outros rejeitavam, pura e simplesmente, não porque gostavam das coisas, mas para provocar os outros, para escandalizar os outros, para humilhar os outros. No capítulo de número 11, Paulo vai falar sobre a ceia, e vai deixar claro que os irmãos faziam uma confusão. Qual é a confusão entre a festa ágape e a ceia? Um dia eu estava pregando numa igreja, e aí quando terminou a pregação, o pastor da igreja foi servir a ceia. E como é que foi servir a ceia? A ceia foi servida, ele entregou metade de um pão com carne para os irmãos, e ao lado uma coquinha daquela assim. Aí eu disse: não, mas deve ser uma confraternização. Ele falou: não, pastor, aqui a gente faz a ceia assim. Aí eu depois sentei com ele e falei: não é assim que se faz a ceia. A ceia não pode ser feita assim. Isso aí Paulo combateu lá atrás. Aí ele disse assim: eu sempre pensei que podia fazer assim. Não é possível isso. Paulo está tratando problemas na igreja de Corinto. É claro que nós, como líderes, queremos que a igreja navegue como uma lancha num mar calmo. Nós, como pastores, queremos que as coisas aconteçam, deem certo, mas às vezes na congregação, no departamento, na família, na vida profissional, no controle com a saúde, as coisas saem do trilho. E é exatamente isso que desanima Paulo. A igreja de Corinto é uma igreja que tem muitas qualidades, mas é uma igreja que também ela vai ter muitos problemas. E é verdade que Paulo só está no começo da igreja, e ele vai diagnosticar esses problemas maiores lá no final, quando ele vai, ou melhor, depois, quando ele vai escrever a carta. Mas esses problemas já estavam presentes nos dias de Paulo. Por fim, Paulo está desanimado, por sexto lugar, por causa do descrédito do seu ministério. Os irmãos sabem muito bem do conteúdo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que é que Paulo fala em 2 aos Coríntios? Em 2 aos Coríntios, Paulo trata como os irmãos descredibilizam o seu ministério, a sua chamada. O chamado ministerial, ele já oferta as dificuldades corriqueiras, as dificuldades ordinárias, mas ainda quando o ministério, a vocação, a chamada, a unção, a habilidade, o dom que Deus nos dá é descredibilizado, o ministério fica mais pesado, a carga ministerial fica mais difícil de ser carregada. Nós, quando estamos, o Gilbert K. Chesterton, um teólogo londrino, ele dizia que o pregador, ele é um guerreiro solitário. Por que ele é um guerreiro solitário? Ele é um guerreiro solitário porque ele está no púlpito, e ele está lutando contra os demônios, ele está se esforçando para lembrar das coisas, ele está lutando contra as suas emoções, ele está lutando contra tudo e contra todos para entregar a palavra. Então ele é um guerreiro solitário. De fato, exercer o ministério é ser guerreiro solitário mesmo. Quando você leva a palavra, quando você anuncia, quando você fala, existem muitas conspirações e recalcitrâncias contra você. Mas tem uma coisa que talvez seja que é pior e que mais nos dói, é quando o nosso ministério, por aqueles que deveriam ser respeitados, aqueles que deveriam respeitar, o nosso ministério não é respeitado. E aqui Paulo está defendendo, irmãos, ele está defendendo, em 2 aos Coríntios, ele defende o seu apostolado.
Ele não defende só o seu apostolado, ele defende também o direito que ele tem de se alimentar com as ofertas que os irmãos dão. Ele diz: Cefas tem direito, quer dizer, Pedro tem direito de levar a esposa, eu não tenho esposa, então quer dizer, eu deveria receber pela minha esposa e por mim, eu estou recebendo só por um só. Paulo diz: eu tive que trabalhar quando estive com vocês, para não ser pesado a vocês. Então quer dizer, Paulo tem que defender a si, e até o prolabore que ele recebe. Paulo está extremamente desanimado e desencorajado. Mas aí, irmãos, quando a gente vê Paulo nessa condição, nós lemos o que está em Atos 18, 9, 10 e 11. E apareceu o Senhor a Paulo em visão, e Deus lhe disse: não temas, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade, e aqui você vai poder pregar, e o que você vai poder ensinar. E o texto diz: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus te vê desanimado, servo de Deus, Deus não se dá por rogado, Deus não dá de ombro, Deus não finge que não vê, Deus não passa de largo. Quando Ele vê um servo dele aflito, angustiado, um trabalhador da sua obra vencido e superado, Deus se levanta do seu trono, e Deus libera para o seu povo uma palavra. E a palavra é esta: não tenha medo, não tema, eu sou contigo, não temas. Às vezes dá medo de falar, né? Você fala assim: eu vou parar de falar, porque se eu parar de falar, eu vou parar de ser prejudicado. Deus está falando: não para de falar, não, abre essa boca. Aleluia, ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar em você. Eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar dos seus, ninguém vai tocar em você. Oh, glória. Eu gosto muito de uma percepção no texto de Atos, capítulo de número 7, que diz que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê Jesus à direita de Deus Pai, e Jesus não está sentado, Jesus está de pé. É interessante, porque em regra a gente vê Jesus sempre sentado. No Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que coloque por estrado dos teus pés todos os seus adversários. Em Hebreus capítulo 1 diz assim: tendo ele sido assunto aos céus, Deus disse: assenta-te à minha direita, e ungiu com óleo da alegria. O escritor João diz assim: nós temos junto ao Pai, à direita de Deus Pai, um advogado, Jesus Cristo justo. Jesus está sempre sentado. Mas em Atos 7, quando o Estevão está sendo apedrejado, Jesus não está sentado não, Jesus está de pé. Aleluia. Tem uma mensagem aqui, você não pode duvidar dessa mensagem. Quanto mais te pressionam, quanto mais te angustiam, quanto mais te afligem, mais Jesus vai se erguendo, mais Jesus vai se levantando, mais Jesus vai estendendo a mão para te salvar, para cuidar de você, para te socorrer. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor. O Senhor vai dar 3 recomendações para Paulo aqui: não tenha medo, não te cales, e continue pregando a minha palavra, ensinando a minha palavra. Agora, como é que Deus vai encorajar Paulo? E eu termino a minha participação. Primeiro, Deus vai encorajar Paulo usando 3 meios aqui. Em primeiro lugar, Deus vai encorajar Paulo com a chegada de Priscila e Áquila em Corinto. Porque o Cláudio expulsa os judeus de Roma. Priscila e Áquila eram judeus que estavam colonizados em Roma.
E eles são originários do Ponto, de uma colônia judaica que havia numa região chamada Ponto, que era uma das províncias romanas. Então, Priscila e Áquila poderia retornar para sua província de origem, mas Priscila e Áquila não quiseram voltar para a província de origem. Priscila e Áquila saíram de Roma expulsos e vieram para Corinto. E lá em Corinto eles foram ao porto de Cencreia. E lá no porto de Cencreia eles encontraram uma mulher chamada Febe. E essa mulher falou para eles que havia um servo de Deus que havia chegado de Atenas e estava pregando a palavra de Deus ali, mas que esse servo de Deus trabalhava o dia todo no curtume, como curtidor de couro e como fazedor de tendas, e ele só podia pregar na parte noturna. Priscila e Áquila, no final daquele dia, tiveram um encontro com Paulo. Eles eram judeus, eles eram cristãos, eles eram fazedores de tenda. Foram trabalhar no curtume com Paulo e foram também fazer tendas. Eles eram companheiros amáveis. Deus vai confortar você. Ele vai colocar gente amável do seu lado. Tem gente que vem nos sugar, sim ou não? Tem gente que nos esgota, sim ou não? Mas tem aqueles que são instrumentos de Deus. Colocados ao nosso lado, para se tornarem não um peso na caminhada, mas um muro de arrimo que nos sustenta. Deus vai colocar muros de arrimo ao seu lado. Deus vai colocar gente ao seu lado, homens e mulheres de Deus, servos de Deus, que têm coisas em comuns com você, que amam Jesus e amam a obra. Vão entrar debaixo das suas cargas e vão dizer: vamos levar essa carga junto. Você não estará sozinho. Deus vai mandar reforço. Você não estará sozinho. Deus vai mandar reforço. Levante a tua mão. Eu sei que já é a hora do almoço, mas ainda é possível dar o último brado de glória a Deus. Aleluia, esta manhã. Aleluia! Glória! Oh 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 glória! Canarama, chorabai. Deus vai colocar gente boa do seu lado. Homem de Deus e mulher de Deus ao seu lado. Você pode pegar na mão desse bonito irmão que está do seu lado aí, olhar no olho dele ou dela? Eu brinco sempre que existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é falso, não deve, não vai pedir dinheiro emprestado, não vai pedir para ele levar você para comer a macarronada lá na casa dele. Então olha no olho dele aí, em nome de Jesus, e diga para ele: Deus vai arrancar de perto de você os drenos, gente que só te drena, e Deus vai fazer encostar em você as fontes, pessoas que vão te entregar, pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te encorajar, pessoas que vão te dar a palavra de ânimo, pessoas que vão dizer: vai lá, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Eu vou estar aqui para te apoiar, eu vou estar aqui para te apoiar, eu vou estar aqui para te apoiar. Mana Shurabai Kandarabai. Para a gente finalizar, como é que Deus vai encorajar Paulo? Em segundo lugar, Deus encoraja Paulo com a chegada de Silas e Timóteo em Corinto. Primeiro Priscila e Áquila vêm para Corinto para ajudar Paulo.
E viram companheiros de curtume, onde trabalhavam couro, e companheiros do artesanato fazendo tendas. Depois Deus vai mandar Silas e Timóteo, Silvano e Timóteo. Quando Paulo terminou o trabalho dele em Atenas, ele foi para Corinto e ele mandou Silvano e Timóteo para a região da Macedônia. Silvano e Timóteo passaram em 3 cidades, em Neápolis, em Tessalônica e em Filipos. E dessas 3 cidades na Macedônia, eles recolheram donativos, recolheram recursos, e eles então foram ao encontro de Paulo em Corinto. E quando Paulo está lá, trabalhando durante o dia e pregando só um pouquinho durante a noite, trabalhando durante o dia e pregando só um pouquinho durante a noite, Deus vai trazer o Timóteo e o Silas com dinheiro e vai dizer a Paulo: Paulo, pede a conta no emprego, porque a gente tem muito para ficar aqui só pregando a palavra. Oracando de Maná, Shurabai. Oracando Arabai. Tem uma história dos pioneiros da Assembleia de Deus que é muito linda. Essa história diz que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre vêm para o Brasil. Sim ou não, irmãos? Eles vêm para o Brasil. E quando chegam aqui no Brasil, o Gunnar Wingre, ele era mais doente do que o Daniel Berg. Mas o Gunnar Wingre, ele tinha uma capacidade intelectual maior. Quando eu falo maior, no sentido de que ele aprendia as coisas mais rápido do que o próprio Daniel Berg. E o Daniel Berg, por exemplo, demorou para aprender o idioma. O Gunnar Wingre aprendeu rápido. O Daniel Berg não era grande teólogo, era grande pregador. O Gunnar Wingre era grande teólogo. O Gunnar Wingre e o Daniel Berg estavam trabalhando juntos, e o Daniel Berg percebeu que ele, Daniel Berg, serviria melhor naquele começo da igreja se ele fosse para as caldeiras trabalhar e ele pudesse cuidar dele e cuidar do companheiro. Chegou para o Gunnar Wingre e falou: vai escrevendo sobre teologia, vai traduzindo alguma coisa para o Brasil, para a língua portuguesa, vai preparando, e fique tranquilo, porque eu vou trabalhar e eu vou cuidar de você e vou cuidar de mim também. Isso está na história da Assembleia de Deus. Um trabalhava e o outro pregava. Deus vai te encorajar. Primeiro, colocando gente boa do seu lado. Segundo, mandando algum cascalho para você. Eu não sei se você está precisando, eu não sei se você quer, eu não sei se você precisa, mas eu sei que Deus está falando comigo, que Ele vai mandar algum recurso. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Você pode dizer isso aí para esse irmão? Fala para ele assim, Deus vai mandar um recurso de uma fonte inesperada. Diga para ele aí, o Pix vai cantar. Você acredita nisso ou não? Você acha que isso aqui é mensagem de triunfalista? Ou isso aí é verdade? Será que Deus manda mesmo ou não? Eu e a Mônica, casados, nós tínhamos uma filhinha, Mônica Caroline, bebezinha. Minha esposa ficou grávida, fizemos 4 ultrassons, e naqueles ultrassons, todos os 4 constaram ali que iria nascer uma menina. Quem estava lá era uma menina. Eu naquela época estava pregando muito, e os irmãos das igrejas me ajudaram e a gente montou um enxoval. O nome da menina seria Sofia Daniele, e aí mandaram bordar as coisas e tal. No dia do nascimento, a gente foi para lá, bolsa rosa, tudo rosa, tudo rosa. O bodezinho, sabe aquele bodezinho de colocar na criança? Tudo rosa. E a gente foi para lá. Chegou lá, tudo rosa. Daqui a pouco, no hospital, maternidade Montreal, em Osasco. Num determinado momento, a médica obstetra me chama
tira um envelope da criança e fala: dá uma olhada para a criança, pai. Aí eu olhei, eu estava achando que tinha alguma deficiência. Eu falei: o que está acontecendo? Aí ela falou: pai, dá uma olhada no meio das pernas da criança, pelo amor de Deus. Aí eu olhei, quando eu vi era um homem. Aí eu disse: é um homem? Aí ela falou assim: nós não trocamos seu filho não, ele estava ainda no cordão umbilical quando nós mostramos para sua esposa. Houve um erro lá no ultrassom, mas foi feita uma ultrassom morfológica, não interessa, houve um erro lá, se vira lá com a clínica. A gente só está dizendo aqui que quem nasceu aqui não foi menina não, foi menino. Aí eu fiquei feliz por um lado, né, que eu estava querendo um casalzinho mesmo. Aí vim para a sala de espera. Quando eu olho, passou aquela emoção, eu olhei para a bolsa rosa. Falei: deve ter alguma coisa aqui, né, para o menino. Quando eu olhei, não tinha nada. E eu, irmãos, abri minha carteira, não tinha nada. E não tinha nada no meu bolso, no banco, nem nada. Eu fiquei muito humilhado e angustiado. Eu entrei no banheiro da maternidade Montreal, lá em Osasco. E quando eu entrei no banheiro, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, o Senhor nos surpreendeu aqui, nos dando um menino, mas o Senhor não enviou o recurso, não tenho nada para colocar nesse menino. Aí de repente uma voz falou no meu coração: vai no Banco do Brasil, que tem ali na Antônio Agu, e você desce aquele banco e você passa o cartão. Eu tinha uma conta corrente com a minha esposa naquele tempo. E aí eu falei: tá bom, vamos lá. E eu fui descer na Antônio Agu e cheguei no banco. Quando eu entrei lá, eu peguei o cartão e disse: mas Deus, se eu contar isso um dia numa igreja, né, vai ser uma humilhação toda. Deus falou assim: coloca o cartão, rapaz. Eu coloquei, tinha R$1.600. Eu nem perguntei de quem era, eu saquei os 1.600. Fui no calçadão, comprei as coisas para o menino e voltei feliz da vida. Quando terminamos, tiramos o menino de lá, ficamos ali em casa, não sei o que. 6 meses depois, uma amiga da minha esposa, que mora fora do país, veio ao Brasil e passou em casa num domingo de manhã, depois da escola dominical, bateu lá. E essa amiga chamou a Mônica, ficou até surpresa, que ela não sabia que ela estava no Brasil. Quando ela olhou, era amiga. Entraram. Aí a amiga sentou e disse assim: ô Mônica, deixa eu falar uma coisa. Há 6 meses atrás, eu senti de Deus, lá onde eu estava, de fazer um depósito para você. Mas eu não tinha seu contato, eu não sei se chegou para você. Chegou ou não? Aí ela olhou para mim assim, caiu um temor de Deus naquela sala. Deus está movendo pessoas, movendo situações. Nós não sabemos de nada. O que nós podemos fazer é descansar na palavra. E a palavra diz: eu vou mandar recursos, diz o Senhor. Eu vou mandar recursos, diz o Senhor. Fala para o seu irmão: você não sabe os corações que Deus é capaz de mover. Você não sabe os corações que Deus é capaz de mover. Aleluia. Deus não tem um coração só da sua casa, daqueles que estão perto de você, na mão dele. Não, Ele tem os corações dos homens nas mãos. E Ele inclina o coração para onde Ele quiser. Levante a tua mão, por gentileza. Nós pregamos a tua palavra. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. A tua palavra falou conosco que o Senhor nos encoraja na nossa caminhada, na nossa vocação, na nossa liderança, no exercício do nosso ministério. O Senhor não nos deixa solitários. O Senhor manda gente, Pai, gente boa, que não nos drena apenas, mas que nos é fontes. Coloca gente, Pai, abençoada, gente que traz palavra de orientação, palavra de correção, gente que traz, ó Deus, conselhos divinos, inspirados e iluminados, Senhor. Traz também, ó Pai, recursos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e os corações estão nas tuas mãos. O Senhor pode mobilizar, ó Deus, quem o Senhor quiser, a situação que o Senhor quiser, para prover para o teu povo. Faz isso, Senhor. Anima, Senhor, cada um dos teus servos aqui, soldados desta obra, que estão, ó Deus, militando nesta causa, sustentando-nos para louvor e glória do teu nome. Assim oramos. Amém, Senhor.